Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Vamos lá, vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Eu quero abrir com você, junto com você, por isso pega a tua Bíblia. Bom, se não for possível agora, mas gostaria que mais tarde você assistisse esse vídeo, lendo a Bíblia Sagrada, orando. O livro de Êxodo, capítulo de número 3, o verso do número 1 em diante. A Bíblia Sagrada retrata o chamado de Moisés, um dos homens mais notórios nas Sagradas Escrituras. Eu vou ler alguns versículos, não todos, mas você vai poder acompanhar com a tua Bíblia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e por que a sarça não se consome. Meu querido irmão, irmã, amigo, você que me ouve, que me assiste. A Bíblia Sagrada fala a respeito desse grande homem, que teve um chamado espetacular, uma experiência extraordinária com Deus. Quando a sua vida parecia já sem graça, sem objetivo, talvez até mesmo sem mais propósito. Esse que outrora fora resgatado do rio Nilo pela filha de Faraó, quando já sua morte estava decretada, a filha de Faraó o retira do rio Nilo e cria em sua casa como sendo seu próprio filho. Esse homem chamado Moisés tem um chamado extraordinário da parte de Deus. Quando ele sai do Egito, porque ali ele assassinou um egípcio ao defender um hebreu. Moisés vai para o deserto de Midian. Ali habita na casa de um homem chamado Jetro, sacerdote de Deus em Midian. Casa-se com uma das filhas de Jetro e começa a pastorear o rebanho de Jetro. Quero até dizer para você que ser pastor de ovelhas não era algo louvável, era até desprezado. Mas era o que Moisés tinha, irmãos, né? Talvez agora já desanimado, talvez agora já desesperançado da vida, Moisés está pastoreando aquele rebanho. Então, uma certa ocasião no deserto, ao virar próximo ao monte de Deus, a Horebe, ele tem uma estranha visão. Ele vê que uma sarça está pegando fogo. Uma sarça é um arbusto comum no deserto e que, quando seco pelo tempo, pela escassez de chuva no deserto, pela intensidade do sol, aquele arbusto acaba ressecando e, com o calor do sol, acaba pegando fogo no deserto. Muitos arbustos pegam fogo no deserto. É até uma cena comum, corriqueira. Moisés, por certo, já tinha visto muitas vezes arbusto pegando fogo. Mas aquele arbusto era diferente. Aquele arbusto era algo anormal, era incomum, era uma sarça que não se consumia. O que chamou a atenção de Moisés é que após minutos, após horas, aquela sarça continuava pegando fogo. Isso chamou a atenção de Moisés. Provavelmente porque Moisés já tinha visto muitas outras sarsas. Quem sabe uma semana anterior, quem sabe 15 dias anteriores, Moisés tenha visto uma sarça pegando fogo e minutos depois
ela não restava mais nada. Era apenas carvão, cinza e uma fumacinha qualquer que mostrava que ali houve fogo. Então isso chamou a atenção de Moisés. E Moisés então volta-se para aquela sarça, porque ele já tinha olhado para aquela sarça algumas vezes e ela continuava pegando fogo. Agora ele volta-se para lá. E quando Moisés está se aproximando da sarça, uma surpresa maior ainda. A voz de Deus soou de dentro daquela sarça. Bom, se já era incomum uma sarça pegar fogo e não se consumir, era incomum, mais incomum ainda, né? Uma sarça ter, naquela sarça, a voz de Deus. Ei, vamos pensar numa coisa. Nesse tempo de vida cristã, eu vi muitas sarças pegando fogo. Sarças que não duraram muitos dias e já se consumiu. Pessoas que um dia confessaram Jesus Cristo como Salvador, pessoas que um dia foram à frente, cantaram, pregaram, pessoas que testemunharam, pessoas que se tornaram proeminentes no meio evangélico, mas que o fim desta pessoa foi virar carvão e cinza, semelhante às outras tantas sarças que Moisés viu naquele deserto. Quantas outras Moisés viu? Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça, sim, especialmente aquela sarça, ela queimava e não se consumia. Já viu? Quantas sarças que você mesmo até pode ter afirmado: meu Deus, como queima, como tem fogo. Mas aquele fogo se apagou e ali só restou carvão e cinzas. Sabe, nós temos visto em meio ao cristianismo muita empolgação, muitas pessoas que são crentes, denominados cristãos, e que nos demonstram assim algo extraordinário a princípio. É fogo pegando, é fogo queimando, é fogo ardendo. Mas dias depois, aquela pessoa que você viu confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você viu aquela pessoa descer as águas do batismo, que você viu aquela pessoa, ouviu aquela pessoa cantando os altos louvores, maravilhosos louvores, pregações e testemunhos lindos da boca daquela pessoa, aquela pessoa de uma forma assim linda, mostrando, demonstrando uma vida com Deus. Mas aquele fogo apagou, aquele fogo foi consumido, se consumiu, aquela sarça se consumiu, aquela sarça foi consumida, aquele fogo se apagou. Conhece alguém que um dia foi sarça, que pegou fogo e que hoje resta apenas carvão, cinzas, ou apenas uma marca de que outrora existiu uma sarça que pegou fogo ali? Mas vamos falar daquela sarça que anos depois continua pegando fogo. Daquela pessoa que desceu as águas do batismo já se fazem 30, 40, 50 anos. Talvez você mesmo que já se faz algum tempo, talvez 1 ano, 2 anos, e você continua com aquele mesmo ímpeto, com aquele mesmo desejo de adorar a Deus, de louvar a Deus, de caminhar com Deus, de propagar a palavra do Senhor. Ei, muitas sarças já arderam nesse deserto e desapareceram. Não seja mais uma. Não seja mais uma. Há algo mais estrondoso nessa experiência de Moisés. É que aquela sarça tinha a voz de Deus nela. Era Deus falando dentro dela, não era apenas um fogo a crepitar, um fogo a queimar. Deus falava por intermédio daquela sarça. Era a voz de Deus, e como é maravilhoso
ouvir Deus falar por intermédio de uma pessoa louvando, adorando a Deus. Posso te falar uma coisa? Tenha fogo, mas tenha a voz de Deus, porque fogo sem voz é apenas barulho. Deixa Deus falar por teu intermédio. Mas algo também mais intrínseco nesse texto, mais profundo ainda, é que naquele deserto tinha muitas sarças. Naquele mesmo instante em que aquela sarça estava queimando, outras sarças estavam sem fogo nenhum. Eram apenas arbustos secos, feios, ressecados, mas sem fogo e sem voz. Sabe, algo que está precisando nos dias de hoje, algo precisa em nosso meio. Sarças que peguem fogo e que não se consumam com as perseguições, com as angústias, com as tribulações, com as traições. Sarças que continuem queimando após uma semana, após um mês, após um ano, 2 anos, 3 anos, mesmo em meio às dificuldades. Quantas pessoas que nós conhecemos assim perderam esposa, esposo, filhos, até mesmo de forma literal, ou perderam para o mundo, ou perderam porque morreram, partiram, mas estão firmes, queimando, ardendo, e você consegue ouvir a voz de Deus nessa pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Naquele deserto tinha muitas sarças, mas aquela sarça Deus tinha escolhido. Aquela sarça simbolizava Moisés. Moisés, outras sarças poderiam estar queimando agora, mas é você, Moisés. Essa sarça simboliza você. Uma lição que eu posso tirar aí é que nós somos apenas sarça. Apenas sarça. Sem o fogo de Deus, é sarça seca, feia. Com o fogo de Deus, ela já deixa de ser apenas uma sarça, passa a ser um instrumento de Deus. Com a voz de Deus é algo maravilhoso. Muitas pessoas nos dias de hoje, porque pregam, porque louvam, porque tocam, se acham um pouco mais do que sarça. Ei, quero falar algo para você. Você é apenas sarça. Se não for Deus na tua vida, você é apenas arbusto seco. Então valorize o que Deus tem na sua vida. É Deus. Isaías, o profeta Isaías diz, a palavra de Deus nos exorta que a minha glória não dou a outrem. O Deus não dá a sua glória a outra pessoa. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então não tenta ser mais do que sarça. Apenas sarça. Dê glória ao Senhor. Como dizia já João Batista. Importa que ele cresça. É João 3:30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Deixa o fogo crescer. Enquanto você percebe que você é apenas sarça. Deixa a voz de Deus falar. Gosto de ouvir cantores inspirados por Deus. Mas quando eu olho para eles, eu vejo eles são apenas sarças. Eu tenho que apenas ver sarça nele. Arbusto seco. Porque o que eu quero é o fogo de Deus e a voz de Deus que fala ao meu coração. Quando eu vejo pregadores sendo mais do que sarça, que dó, misericórdia. Então, olha para a tua vida hoje. Veja essas duas partes nessa mensagem. Uma. Muitas sarças já queimaram e desapareceram. Será que você não é mais uma delas?
ainda tem chance de haver algo extraordinário a queimar no teu coração, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, volta a queimar, mas valoriza o fogo que é de Deus na sua vida. Amém? E outra coisa, a glória seja sempre do Senhor. Amém? Naquele chamado no deserto, Moisés era a sarça e Deus era a obra na sua vida. Amém? Quero fazer uma exortação a você. No livro, sim, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, a Bíblia Sagrada diz assim: não desprezes o dom que é em ti. Paulo falando para Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que é em ti, o qual você recebeu por profecia e por imposição de mãos do presbitério. Lá em 2 Timóteo 4,5, nós descobrimos qual era o dom de Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, cumpre a obra de evangelista. Ei, Deus te chamou. Se você está desanimado, abatido, essa é a exortação para você. Está pensando em parar, em deixar o fogo consumir, se apagar. Paulo exorta Timóteo: Timóteo, você recebeu um dom por profecia e por imposição de mãos do presbitério. Vai e cumpre esta obra de evangelista, Timóteo. Ei, Deus está falando contigo. Volta, pega o instrumento, torne a tocar. Deixa as pessoas ouvirem a voz de Deus. Deixa as pessoas verem o fogo do Espírito. Mas nunca esqueça, você é apenas sarça. Ei, você que parou de pregar a palavra de Deus, volta a pregar. Ei, você que parou de cantar. Ei, você, professora, que deixou de ensinar as crianças. Ei, você, enfim, qual é o teu chamado? Responda-o imediatamente. Eis-me aqui, disse Moisés. Eis-me aqui, de sarça, para um grande homem usado por Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Curta, inscreva-se, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe. Na paz do Senhor Jesus.